existe um lugar que desafia tudo o que sabemos sobre tempo, memória e realidade. Uma construção antiga, isolada no meio de uma floresta densa, onde relógios pararam, calendários perderam o sentido e visitantes juram que viveram horas, que na verdade duraram apenas minutos. Essa é a história da mansão onde o tempo simplesmente não passava. A mansão foi descoberta por acaso, por um grupo de exploradores urbanos. Eles vasculhavam construções abandonadas em busca de relíquias, histórias e imagens para seus canais. Um deles ouviu de um morador da região que, bem no coração de uma floresta ao norte da Escócia, existia uma propriedade antiga, de origem desconhecida, que ninguém ousava visitar. Curiosos, eles resolveram ir até lá. A jornada até a mansão já era estranha por si só. O caminho não aparecia em mapas. A trilha parecia mudar de direção a cada vez que olhavam. O GPS os fazia dar voltas. E quando finalmente chegaram, não havia som de vento, de pássaros, nada. Apenas um silêncio absoluto. A construção era majestosa. Pedras cinzentas, janilas altas. Um portão enferrujado, que ainda rangia ao ser tocado. Mas o mais curioso, absolutamente tudo parecia preservado, como se o tempo tivesse parado ali há mais de um século. As flores estavam frescas, a grama cortada, os objetos arrumados, apesar de não haver sinal de moradores há décadas. Ao entrar, os relógios chamaram a atenção. Todos marcavam o mesmo horário 16:17, em cada cômodo. E mesmo que fossem tocados, reiniciados ou alimentados com novas baterias, voltavam a parar. Exatamente às 16:17, os visitantes passaram horas ali. Examinaram livros que não continham datas, fotos com rostos borrados, um piano que tocava sozinho menos, mas apenas uma melodia repetitiva, uma lareira que ainda tinha brasas quentes. Mas o mais impressionante, quando saíram da mansão, seus relógios de pulso marcavam apenas 7 minutos desde a entrada. Confusos, tentaram voltar, mas a floresta parecia não permitir. A trilha desapareceu. A bússola girava sem controle. O ar ficava mais denso. Era como se a mansão quisesse guardá-los ali, para sempre. Alguns relataram alucinações. Uma mulher viu seu avô falecido sentado à mesa de jantar. Outro ouviu a voz de uma criança chamando por seu nome. Um terceiro jura que se viu no espelho, mas 20 anos mais velho. Todos saíram profundamente afetados. Um deles nunca mais falou sobre o assunto. Outro abandonou totalmente a vida digital. A pergunta que fica é: o que acontece dentro daquela mansão? Estaria ela localizada sobre alguma anomalia magnética, um portal temporal? Ou seria apenas fruto de uma sugestão coletiva, um experimento psicológico que saiu do controle? Especialistas tentaram estudar o local, mas não conseguiram encontrá-lo. Mesmo com coordenadas, a cada nova expedição, a mansão parecia desaparecer, sumir do mapa. E apenas quem a viveu tem memórias de como chegar. Alguns acreditam que a mansão é um ponto fixo no tempo, que está presa entre segundos infinitos, onde o passado, o presente e o futuro se misturam. Outros defendem que ali habita uma consciência, algo que manipula a percepção, que se alimenta de visitantes e brinca com a noção de realidade. Documentos antigos mencionam a propriedade como pertencente a uma família nobre do século XIX, cujo último herdeiro desapareceu misteriosamente. Consta no diário de um bispo da região que ele foi visitar a casa e voltou 3 dias depois, achando que tinha passado apenas 1 hora. Escreveu que a mansão canta sem música, fala sem vozes e se move sem sair do lugar. Mas há quem vá além, há quem diga que a mansão está viva, que cada parede tem memória, que os objetos mudam de lugar quando não estão sendo observados, e que o tempo lá dentro é maleável. É como uma tinta que escorre e se mistura. O fenômeno é tão inexplicável que alguns estudiosos da física teórica já sugeriram que o local pode ser uma dobra no espaço-tempo, um tipo de bolha de realidade onde as leis da física não se aplicam como conhecemos. Isso explicaria, por exemplo, o porquê da conservação dos objetos e a sensação de tempo dilatado. Você já ouviu falar na teoria do observador? A ideia de que a realidade só existe porque estamos olhando para ela? Pois dentro da mansão, parece que essa teoria se manifesta em sua forma mais pura. Cada visitante vê uma coisa diferente. Cada registro de vídeo feito ali desaparece, corrompe ou fica sem som, como se o lugar se recusasse a ser exposto. Mas por que só algumas pessoas conseguem encontrá-la? Será que é uma questão de estado mental, de vibração? Ou será que ela só aparece para quem, de alguma forma, precisa vivenciar aquela experiência? Agora me diz, você entraria em uma casa onde o tempo não funciona como o nosso, onde seus minutos poderiam durar uma eternidade, ou simplesmente desaparecer? Conta aqui nos comentários, mas me diz a verdade, você teria coragem?
E se eu te dissesse que há outros locais como esse espalhados pelo mundo? Sim, esse é apenas um entre diversos pontos misteriosos, onde as regras do nosso mundo simplesmente não valem nada. No próximo vídeo, você vai conhecer uma ilha onde o tempo se move para trás. Um lugar que desafia até os mais céticos e levanta perguntas que a ciência ainda não sabe como responder. Então, se você gosta desse tipo de mistério, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário. Isso ajuda demais a manter o canal vivo e a trazer mais histórias como essa. Pessoal, hoje vou contar uma história fascinante, que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o tempo. Já imaginou entrar em um lugar onde os ponteiros do relógio simplesmente param? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar. A misteriosa mansão onde o tempo parecia não existir. Em 1923, nas colinas isoladas do interior de São Paulo, uma imponente mansão colonial foi palco de um dos casos mais intrigantes já registrados em território brasileiro. A Mansão dos Campos, como ficou conhecida, ganhou notoriedade não pela sua arquitetura deslumbrante, mas por um fenômeno inexplicável que deixou cientistas e pesquisadores completamente perplexos. Os primeiros relatos começaram quando os moradores locais perceberam algo estranho. As flores do jardim da mansão nunca murchavam. As mesmas rosas permaneciam em pleno florescimento por meses, desafiando o ciclo natural das estações. Mas isso era apenas o começo. Quando a família Campos se mudou para a propriedade, começaram a notar irregularidades ainda mais perturbadoras. Os relógios dentro da casa funcionavam de forma errática. Menos alguns paravam completamente, outros atrasavam ou adiantavam sem qualquer padrão. Lógico. O mais curioso, ao serem levados para fora da propriedade, voltavam a funcionar normalmente. A história ganhou ainda mais repercussão quando visitantes começaram a relatar experiências desconcertantes. Pessoas que passavam apenas algumas horas na mansão saíam com a sensação de que haviam ficado dias inteiros. Outros juravam que o sol se movia de forma diferente quando observado das janelas da casa. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? A mecânica quântica nos ensina que o tempo não é tão rígido quanto pensamos. O famoso efeito do observador sugere que a própria ação de observar um fenômeno pode alterá-lo. Será que a Mansão dos Campos era um ponto onde essas teorias se manifestavam de forma mais intensa? Estudos geológicos posteriores revelaram que a região onde a mansão foi construída possui uma composição mineral única, com altos níveis de magnetita e outros minerais, raramente encontrados juntos. Alguns pesquisadores sugerem que essa combinação peculiar poderia criar um campo eletromagnético capaz de afetar a nossa percepção temporal. O caso da Mansão dos Campos não está sozinho na história. Existem relatos similares em diferentes partes do mundo, menos casas, onde o tempo parece fluir diferentemente. Locais onde as leis da física parecem fazer uma pausa. São como bolhas temporais espalhadas pelo planeta, desafiando nossa compreensão da realidade. E o mais fascinante é que esses fenômenos continuam acontecendo. Até hoje, pessoas relatam experiências inexplicáveis em certas localidades, onde o tempo parece seguir suas próprias regras. São pontos que parecem existir fora da nossa compreensão normal de passado, presente e futuro. O que aconteceu com a Mansão dos Campos? Bem, ela ainda está lá, silenciosa em suas colinas, guardando seus mistérios. A família Campos eventualmente se mudou, mas os relatos de anomalias temporais persistem. Visitantes ocasionais ainda reportam sensações estranhas e irregularidades em seus relógios. Esta história nos faz questionar: será que realmente entendemos o tempo? Ou existe algo muito mais profundo e misterioso que ainda não conseguimos compreender? A ciência moderna continua buscando respostas, mas talvez alguns mistérios estejam além da nossa atual capacidade de compreensão. Se você ficou intrigado com essa história, saiba que há muito mais para explorar sobre anomalias temporais e lugares misteriosos. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar mais fundo nesses fenômenos inexplicáveis que desafiam nossa compreensão da realidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dessas histórias fascinantes. Deixe nos comentários se você já teve alguma experiência estranha com o tempo ou conhece algum lugar com características similares. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes os maiores mistérios estão mais próximos do que imaginamos. Será que existe algum lugar perto de você, onde o tempo também decide fazer suas próprias regras?